Foi mal, gente. Acho que o meu deu uma travada aqui. Sem Pô, problemas, a como gente já já tava diria, com cento e pouco. como Espera o já pessoal diria voltar. O Whindersson Nunes quando o canal dele foi hackeado, né? Se derrubarem nós, nós volta de novo. Não, nós volta de novo. Comigo não tem essa, não. Eu volto até o Instagram. Ele vai perder pra mim. Não tem essa, Até não. girar. Ó, aí A não vale, né, pessoa aqui é pessoal? Vocês já bateram, né? competitiva. Aí bateu Galera, a é o meta seguinte. É, 329, pronto. se Ó, mil, você mil. caiu aqui de Mil ele dá. paraquedas, se você caiu aqui de paraquedas, não conhece essa pessoa aqui acima, essa menina bonita aqui, e esta pessoa que vos fala aqui com a beleza não tão compatível, eu sou o Leandro Lima. Eu sou o Leandro Lima, sou fundador do @ O Poder das Metas. Essa aqui é a Pamela Santos, especialista em marketing digital. E nessa live que eu sou convidado, tomei as rédeas aí de carudo, como a gente diz aqui no Goiás. E a gente vai falar, eu vou falar sobre 5 passos para você bater cada uma das suas metas em 2020. Então, fique com a gente nessa live aqui, não sai não, porque essa live vai ser só uma live não. Eu vou passar um curso completo para vocês. Do passo 1 ao passo 5. E se chegar a 350 pessoas, eu passo um passo sexto aí, um bônus, que a Pamela tinha pedido no início da outra Não, live. ó, Beleza? 350 não, vamos botar 1000. Tô mal. Tô mal hoje. Porque, ó, já tinha quase 350 horas que a gente abriu. Então, vamos botar 1000. Se botar 1000, bota aí no aviãozinho. E quem tiver vivo, aperta o coração pra gente ver se tá vivo. Porque senão ele vai ficar falando com quem? Vamos ver se tá vivo. Vai, Mas, fala aí, galera, Leandro. eu sou convidado, né? Eu sou convidado, então não posso nem palpitar. Ela definiu a meta, agora é com vocês. Eu não vou nem tocar no celular aqui pra fixar o comentário de novo do tema da live, pra não dar problema. Mas só pra repetir pra quem entrou agora, são 5 passos pra bater a meta em 2019, tá bom? Agora, vai, 2020. Leandro. Em 2020, meu Deus. 2020, 5 passos pra bater as metas em 2020. Ó, Vai. faz o seguinte: papel, caneta ou lápis para vocês anotarem cada uma das dicas, beleza? Então, Leandro, sem enrolação, qual que é a dica número 1 para eu alcançar cada uma das minhas metas? A dica número Fala que eu vou anotar. A dica número 1 é você decidir o que você quer. Veja, eu falei a palavra decidir o que você quer. Eu não falei descobrir, eu não falei definir, eu falei decidir exatamente o que você quer. E aí, nesse passo aqui, a gente tem uma situação, que é um probleminha que acontece demais. Por quê? As pessoas vêm para mim e falam, Leandro, eu não sei o que eu quero. E aí elas acham que esse é o problema. Mas ele não é um problema. Esse é o efeito. A causa é outra coisa. Eles não sabem o que eles querem, né? Exato. Eu não sei o que eu quero, Leandro. Esse não é o problema. O problema não é você não saber o que você quer. O problema está mais embaixo, como diria a minha mãe. O problema é, você não foi treinado e nem foi treinada para tomar decisões. Então você olha para aquele mar de possibilidades de coisas que você talvez gostaria de fazer, e aí você trava, porque você não foi treinado nem foi treinada para tomar decisões. O que você precisa fazer? Você precisa exercitar o seu músculo de tomar decisões. E decisão é uma palavra que vem do latim, se eu bem me lembro, ela se chama decadere no latim, alguma coisa assim, que significa cortar. Então, a partir do momento que você toma uma decisão, você corta possibilidades. Você tem que dizer não para outras coisas também, né? Exato, exato. O Steve Jobs ele tem uma frase que fala, né, que foco é dizer não, né? Eu tenho uma rixazinha com essa frase do Steve Jobs, mas bora bola pra frente. Então conta ela no final. No final vou contar ela no final. Vou contar ela no final. Então o que acontece? Decidir o que você quer. Se você não sabe para onde você vai, como é que você pretende chegar lá? O que você quer para sua vida? Não sei. Não sei, a partir desse exato momento, não é resposta. Você pode até ter alguma coisa, mas você precisa ter alguma coisa. O que você quer? Eu quero X. Pode ser que não seja o seu desejo final, não seja a sua meta final, mas é a sua meta de explosão, é a meta para você sair do lugar, para você começar a se movimentar. Aí vem um outro ponto que as pessoas falam o seguinte, Pamela. Leandro, mas é porque eu procrastino muito. Por que eu faço isso? Porque o seu cérebro ama economizar energia. E ele vai fazer tudo que tiver ao alcance dele
para você economizar o máximo de energia possível. E aí, para quebrar esse ciclo de procrastinação, o que você vai fazer? Você vai quebrar essa ação que você precisa fazer na ação o menor possível. É uma ação só para você quebrar a inércia. E quando eu falo de você decidir o que você quer, é o mesmo processo. Você pode decidir ali que você quer X. Pode ser uma meta só de explosão, para você sair do lugar. Depois que você sair do lugar, você vai aprimorando todo aquele processo. Então, o primeiro ponto é, você não foi treinado nem foi treinada para tomar decisão. Então, nesse momento... Por quê? Você passou aí a sua vida quando você era criança, os seus pais tomavam as decisões por você. E aí você cresceu um pouco mais, talvez até os seus pais decidiram qual a faculdade que você ia fazer. E aí, quando você entrou no mercado de trabalho, o seu patrão, a sua patroa, eles começaram a decidir quais os resultados que eles queriam para você. Então, você está tão acostumado com as outras pessoas tomando as decisões por você, que você não foi treinado para tomar decisão. Aí chega no momento que você precisa fazer o quê? Beleza, agora quais são as suas metas? Decide aí, como diz a música, né? Decide aí, quais metas que você tem agora? Preciso decidir, não sei como agora. Não sei, eu nunca não treinei para isso, é que nem um músculo. Imagina a idade que você tem aí, esse tempo todo sem você exercitar um determinado músculo. Ele está atrofiado. Você precisa começar a tomar pequenas decisões. E para quem, assim, nunca tomou decisão, ou tem essa dificuldade de decidir, o que eu vou fazer? O que você indica? Como que a pessoa vai chegar nesse ponto de, tomei decisão, a decisão é essa? Tem um passo a passo? Tem uma dica? Como é que funciona? O que você indica? Tem, ela é boa. Comece... Tem uma frase que eu adoro, que ela é o seguinte: faça o que você pode com o que você tem, onde você está. Então, começa com o que você pode. Começa pequenininho. Essa frase você é não muito consegue boa. Tomar decisões, então o que você vai fazer? Você vai começar a tomar pequenas decisões. E tão pequenas quanto o fato de você, eu vou decidir o que eu vou comer no café da manhã. Eu vou decidir onde que eu quero almoçar. Eu vou decidir onde que a gente vai almoçar, os colegas da empresa, ou eu e a minha equipe vamos almoçar. As pessoas com perfil empreendedor, elas sofrem um pouco menos para trabalhar essa parte de metas. Por quê? Porque como ela tem um negócio, ela está ali na frente, ela já está, mesmo que inconscientemente, acostumada a tomar decisões, porque ela precisa tomar decisão o tempo inteiro. Isso, aquilo, por quanto eu compro, por quanto eu vendo, tem lucro, quanto que eu pago isso, quanto que eu pego aquele negócio. Então você precisa começar a se treinar, a tomar pequenas decisões. Pode ser pequenas decisões mesmo. E aí você vai aumentando gradativamente isso aí. Porque também não adianta agora, eu assisti a live aqui do Leandro e da Pamela, agora eu sou o decisório, eu sou a decisória, eu sou a pessoa que toma decisão. Aí toma uma decisão gigante, ela não consegue lidar com toda aquela pressão, porque cada decisão que a gente toma, ela põe pressão na gente. Então, hoje, o meu nível de tomar decisão é 5 anos atrás, era outro, completamente diferente. Então, o primeiro passo é você começar a se trabalhar, para você decidir o que você quer. E aí eu falei que você não está treinado, nem está treinada a tomar decisão, aí entra um segundo ponto nesse negócio, que você também não está treinado, nem está treinada a assumir a responsabilidade, a chamar a responsabilidade para você. A ficar com as consequências das suas decisões, né? Exato! Porque você está sempre meio que se escondendo ali. Você não está chamando a responsabilidade para você, sabe? É olhar para aquela situação e, eu assumo a responsabilidade para gerar um determinado tipo de resultado, tá? Uma pessoa falou que tudo tem um preço. Pessoal, eu vou responder dúvidas mais para o final. Então, se vocês tiverem dúvidas, mandem na caixinha de perguntas. Já tem gente mandando aí. Pode mandar na caixinha de pergunta. Aproveitando aí, dúvidas. Mandem na caixinha de pergunta. Segunda coisa, mandem um aviãozinho aí. Mandem para 5 amigos. Clica no aviãozinho. Tem um avião passando em cima da minha casa, justamente para lembrar você de você pegar esse aviãozinho e mandar para alguém. Para quem não sabe, eu moro em Goiânia, a gente fica bem próximo da base aérea de Anápolis, então volta e meia tem algum avião supersônico passando aqui por cima, tá? Então, aproveitem e quem quiser, essa live não vai ficar gravada. Então, assim, quem quiser receber essa live depois, printa aí
e posta no direct, me marca e marca o Leandro, que aí eu vou mandar o link da live salva pra vocês. Porque ela não vai ficar salva aqui, tá bom? Aproveita, Leandro, vamos fazer uma pose pra eles printarem. Porque aí, daqui a Bora. pouco... Vai, ó. Foi, gente? Maravilha. Vambora. Então, beleza. Decidir o que você quer. Então, tem esses dois primeiros erros. O primeiro deles, você não está treinado a tomar decisões. O segundo, você também não está treinado nem treinada a assumir a responsabilidade. E quando eu falo assumir a responsabilidade, é chamar a responsabilidade para você. E a responsabilidade pelos seus resultados. Por quê? A partir do momento que você tomar uma decisão, essa decisão vai gerar resultados, independente de quais sejam. Você pode gostar ou não, mas ela vai gerar um determinado resultado. E você precisa assumir a responsabilidade por esses resultados. Só que aí a gente volta para aquele mesmo ponto. Você precisa ir se treinando aos pouquinhos. Você precisa tomar decisões e assumir a responsabilidade por pequenas coisas até você estar preparado ou preparada para assumir a responsabilidade por grandes coisas. Mas quanto mais você assume a responsabilidade, você chama a responsabilidade para si, mais você passa a assumir um poder interno que você, depois que você experimentar, eu tenho um amigo, que é do marketing digital, que ele fala o seguinte, Pamela, uma vez que você experimenta o gosto do sangue, você vai querer mais. Né? O que ele quer dizer? Um linguajar empresarial com a parte de tubarão. Né? Uma vez que você tiver esse instinto de tubarão despertado aí com o gosto do sangue, você não vai mais querer sair disso. Né? É porque E pra quem tomar não, decisão e assumir a responsabilidade, né? não, é que falar pra quem não conhece, o tubarão ele é atraído pelo cheiro do sangue, né? Então por isso que ele tá falando isso. Quem não Exato. conhece, se você estiver sangrando no mar, você atrai um tubarão, um local de tubarão. Então, exato. Aí a gente chega, Pamela, no terceiro ponto dessa parada de decidir o que eu quero. Que tem um segredo, que eu já falei, esse segredo tá bem na frase. Decidir o que você quer. Não é o que o seu pai quer pra você, não é o que a sua mãe quer pra você, não é o que o seu marido quer pra você, não é o que a sua esposa quer pra você, é o que você quer pra você. Eu tenho uma amiga que ela se formou em Direito, no meu livro mesmo, no meu book, eu conto essa história, em algumas lives eu conto essa história também. Ela se formou em Direito e aí ela tirou a carteira da OAB e ela estava extremamente insatisfeita, triste em exercitar, não estava conseguindo exercitar a profissão. E ela gostava de fazer aquilo, ela exercitou por um tempo e depois ela estava, sabe, fadigada, tá faltando alguma coisa, sabe quando parece que tá faltando uma peça? Foi exatamente uma das coisas que ela falou. Aconteceu comigo isso. E o mais engraçado você não é a primeira pessoa que tem falado isso nas lives, né? Semana retrasada eu fiz também mais uma semana de lives e várias pessoas falaram a mesma coisa e usaram também o mesmo exemplo de pais, outras pessoas que tomaram decisão por você e aí agora as pessoas acabaram descobrindo o marketing digital e se realizaram. Gente, tem uns comentários aqui que eu tô dando que rir. Gente, não. Não vou dar meu número pra ninguém. Quem quiser me siga aí. E não sou casada não, mas também não é assim não. Mas agora continua aí. Bom, nessa vibe de Insta Tinder, continuamos a nossa live aqui. Então, o que aconteceu? Ela chegou nesse ponto e ela veio para mim, ela sabia que eu trabalhava, né? Para quem não sabe, eu trabalho com programação neurolinguística e hipnoterapia. O meu background, Pamela, ele é do universo físico, né? Então eu sou de treinamento na parte física, presencial, treinar pessoas, lidar com pessoas, atendimento individual. E aí eu fui trazer esse conteúdo para cá, né? E aí eu fui trabalhar um atendimento com ela, um processo todo com ela. E aí o que a gente foi trabalhando? O que ela percebeu? Essa meta de se formar em direito, de exercer o direito, era uma meta da mãe dela. E como a mãe dela morreu, ela era jovem, ela meio que herdou, para honrar a mãe dela, ela herdou essa meta e foi fazer direito, se formou, exerceu por um tempo, mas não estava muito feliz, porque não era aquilo que ela queria, né? E a gente foi trabalhando, entendendo, ela foi se compreendendo e entendendo cada vez mais o que ela queria. E aí ela começou a trabalhar, ela descobriu lá que ela queria trabalhar com mulheres. Ela queria trabalhar desenvolvendo mulheres.
E aí ela pôde Legal. aliar as duas coisas. Por quê? Porque ela foi se preparar, né? Ela foi fazer alguns cursos para poder desenvolver mulheres melhor e tal. E aí ela alinhou as duas coisas. Porque hoje ela desenvolve a parte emocional das mulheres e ela também desenvolve a parte legal. Como assim, Leandro? Ela desenvolve a parte mental, emocional em mulheres que vivem relacionamentos abusivos, por exemplo, e ela desenvolve a parte legal também para a mulher sair desse relacionamento, para ela ter todo o amparo jurídico, para fazer todo esse Muito processo. bom. E hoje os olhos dela brilham para fazer isso. Então ela exerce o direito nessa parte legal e ela exerce toda a parte emocional que faz o olho dela brilhar, né? Então foi isso O que ela desenvolvimento, né? descobriu que ela quer, né? Eu tenho E ela seguidora chegou na também encruzilhada. que trabalha com isso, que tá muito focada nisso. Inclusive, não sei nem se ela tá online aí, porque eu não consegui ver, mas é a Geninha, a seguidora minha, que ela trabalha com desenvolvimento pessoal e é muito boa nessa área também. E hoje, essa semana mesmo, eu compartilhei um vídeo falando sobre violência doméstica, como isso aumentou durante a quarentena, né? Então é muito importante que a gente espalhe mesmo essa informação e que a gente conscientize as pessoas que não é uma coisa comum, não é uma coisa normal e independente da quarentena, isso já acontecia, mas isso está aumentando, aumentou 50%. Então é importante que quem não esteja passando por isso, mesmo que não passe, compartilhe e ajude as pessoas a desenvolver isso para poder a gente conscientizar mais. E, por exemplo, uma mulher que saiu de um relacionamento desse, muitas vezes ela tem problemas sociais, mentais, para poder legais, às vezes, se ela estava casada, né? Então, assim, uma situação dessa com a amiga sua é um respaldo que ela tem de todas as formas, que ela fica muito, muito tranquila. Eu tô rindo aqui porque a massa que eu falei pro pessoal enviar no aviãozinho aqui, e o pessoal tá enviando pra mim, mas eu já tô aqui, galera, eu já tô da live. Eu tô vendo aqui o pessoal falando. Ó, tem uma pessoa aqui, eu vou responder rapidinho. Peraí. Já que tem uns comentários pra Ó, mim aqui, eu vou falar assim, tem gente tem uma pessoa que falou aqui que tem 1 milhão pra investir em mim. Se você tem 1 milhão pra investir em mim, faz o seguinte. Eu acabei de colocar o link do meu Close Friends lá na minha bio. Então vocês podem comprar lá. Tá R$ 57, não precisa nem ser 1 milhão. Entra ó, lá. a Doralice perguntou aqui, perdi uma parte, ainda tá no primeiro passo? Tá no primeiro passo, vou fazer um resumo para ele para partir pro próximo. Então, o primeiro passo é decidir o que você quer. E lembre-se, é decidir, tá, o que eu quero. Pode ser que não seja 100% inicialmente aquilo que você vai querer para o resto da sua vida. Mas você precisa ter uma meta de explosão, uma meta inicial. Esse é o primeiro passo. E aí, dentro desse primeiro passo, tem o quê? Tem a parte que você não foi treinado nem treinada para tomar decisões e você precisa tomar decisões. Tem o segundo ponto desse primeiro passo, que você não foi treinado nem treinada a assumir a responsabilidade, a chamar a responsabilidade para si. E isso é muito importante nesse processo de metas, porque eu sempre falo também o seguinte, Pamela, que você definir metas no presente, que você definir metas é você decidir no presente que futuro que você quer viver. Porque você decide como vai ser o seu futuro. A minha meta é X, então esse é o futuro que eu quero construir, né? Então tem essa parte de responsabilidade. E tem um terceiro ponto nesse primeiro passo, que é o quê? Você decidir o que você quer. Não é o que as pessoas querem para você. É o que você quer para você. Quais são as suas metas, não é? Quais são as metas do seu pai para você, da sua mãe para você, do seu marido para você, da sua esposa para você? Verdade. São as suas metas, é o que você quer construir. Então esse é o primeiro passo. Decida o que você quer, onde você quer chegar. Beleza, Leandro? Eu decidi, fiz esse primeiro passo. Decidi o que eu quero. Aí a gente vai para o segundo passo. Eu só tô fixando aqui que o pessoal pediu. A gente tinha fixado, mas a live tinha caído. Aí eu tô Massa. fixando aqui o tema de novo. E pra quem tá perguntando, eu tenho 26, faço 26 anos, faço 27 em agosto.
Pronto, foi. Fixei já. É que eu tô com medo de mexer aqui no negócio e cair. Não, me deram 34 anos, tô chocada. Povo, tem hora que me dá até 18. Mas eu não achei ruim, não. Não achei ruim, não. Tô gostando. Não tá ruim, não. Mas se bem que já tô chegando perto dos 30, já tô começando a ficar meio preocupada. Mas não tá tudo certo. Meio tenso. Negócio meio tenso. Qual que é o segundo passo? 2. Decidir o que eu quero, Leandro. Decidir onde eu quero chegar, decidir o que eu quero, decidir o meu destino. Então, qual que é o seu destino? É aquilo que você quer, onde você quer chegar. É um ponto fixo no seu futuro, onde você quer chegar. Aí a gente vai para o passo número 2. Qual que é o passo número 2? Definir onde você está. Se você pegar o Waze do seu celular, se você pegar o Google Maps ou qualquer aparelho de GPS que você tiver, ele vai pedir duas coisas para você. O seu destino final e depois ele vai mapear onde você está. Qual é o seu destino atual, onde é que você está nesse exato momento. Só ele vai montar o trajeto. Ele vai conseguir montar o trajeto. Final. Início e final. Não tem como. Testa aí no seu GPS. Qualquer GPS que você tiver, na hora que acabar a live, você testa. Ah, eu quero chegar em tal lugar. E você desliga a localização. Ele vai te lembrar que ele não consegue pegar a sua localização atual. E assim ele não consegue montar o trajeto para você chegar lá. Então você precisa definir onde você está. Por quê? Porque pessoas diferentes começam em pontos diferentes da jornada. Deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho aqui. Espera aí só um pouquinho. Eu vou botar o óculos para enxergar os comentários aqui, que eu não estou conseguindo enxergar. Por quê? Gente, porque quem estiver mandando diferentes... pergunta... Desculpa. Deixa pro quem final. estiver mandando pergunta, manda lá na caixa de perguntas que ele vai responder no final. Porque no comentário a gente não consegue acompanhar, tá bom? Agora eu tô me sentindo aqui o próprio JJ agora com os pincéis aqui, criando um diagrama para fazer o pessoal entender. Ó, galera, é o seguinte. Por que definir onde eu tô? Porque se eu quero chegar aqui nesse ponto e eu tô aqui, a estratégia que eu vou precisar para percorrer esse caminho é diferente de quem tá aqui, de quem tá aqui, de quem tá aqui, de quem tá aqui. Então, por isso, você precisa definir exatamente onde você tá. Qual que é a sua realidade agora? E aí tem pessoas que falam assim, vou traçar metas financeiras. Eu assisti a live do Leandro, top de linha, junto com a Pamela, live top de linha. Agora, o que eu vou fazer? Decidir o que eu quero. Quero R$1 milhão na minha conta. E aí, ela não definiu onde ela tá. Como é que você vai chegar nisso? Porque se você tiver com menos R$10 mil na sua conta, você vai precisar de uma determinada estratégia e de um tempo para você alcançar isso. Agora, se você tiver com 20, 30, 40, 50, 100 mil na sua conta, pô, você pode chegar lá muito mais rápido. Agora, se está começando do zero, é uma outra jornada. Então, você precisa decidir o que você quer, definir onde você está. Porque senão, não dá para você fazer. Deixa eu só dar um tique aqui. E aí tem uma história super bacana que eu acho que ilustra bem esse segundo ponto de definir onde você está. Conta-se a história, né, que um barco se perdeu e aí ele conseguiu se comunicar com um farol. E aí o comandante do farol falou para ele, ok, o comandante do farol, tal, se identificou e tudo, falou com o capitão do barco. E aí ele falou, olha, nós estamos perdidos no meio de uma tempestade e a gente está sem conseguir saber para onde a gente vai. Ele falou, beleza, eu vou auxiliar você. E aí ele falou, o que você precisa? Ele falou, eu preciso que você me dê as coordenadas de onde você está para eu te direcionar para você sair da tempestade ou para você ir para um local onde tenha terra firme. E ele falou, comandante, tem um problema. Eu não sei onde nós estamos. E aí o comandante vira para ele e fala, então não tem como eu te ajudar. Porque se eu falar para você virar a noroeste, você pode se chocar com as rochas. Se eu falar para você virar a nordeste, você pode entrar em uma parte pior da tempestade. Então não tem como ninguém te ajudar se você não sabe duas coisas. Onde você quer chegar, nem onde você está. Em resumo, você tem que colocar a mão na massa. Realidade, né? Tem que colocar a mão na massa. Pega um caderno e responde para você mesmo. Onde eu estou na minha vida? Opa, definir ali a minha meta financeira. Onde que eu estou? Quanto que eu tenho? E seja real com isso também, né? Qual que é a minha realidade agora? Tem que ser realista, né? Não tenta... Esse ponto aqui é 100% realista. Não tenta ser sutil com isso, ou ser positivo demais, tá sonhador, né?
Se A você gente tá pode assim, ter dois tá perfis de pessoas aqui. endividado. Tá endividado, Se a mas pessoa aí quer ser... fala, estou endividado, quero sair disso, ou quero pagar todas as minhas dívidas. Seja realista. Não é hora de E é sonhar ser com isso. preciso, né? É ter precisão, né, Pamela? É saber exatamente como, exatamente onde a pessoa tá. Porque aí a pessoa fala assim, eu acho que eu gasto mais ou menos X por mês. E é uma meta financeira. Isso. Vou te falar um segredo, bem aqui. Vou até falar baixinho aqui, ó. Você gasta pelo menos 50% mais do que você acha que você gasta. Então, se a pessoa ela não definir exatamente onde ela está com precisão, de maneira realista, tem duas pessoas que podem participar desse processo. Sabe aquele eu realista que você tem, que é o mais realista de todos? Esse é o momento de você usar ele. Sabe aquele eu sonhador, que é o mais sonhador de tudo? Então, o momento de você utilizar ele é definir para onde você vai. Então, primeiro ponto, decida o que você quer. Segundo ponto, defina onde você está. E aí a gente vai para o terceiro passo, que para mim é um dos melhores passos aí, que é o mais brilhante depois que você passou esses dois primeiros passos, que é o quê? Crie metas corretamente. Por quê? A maioria esmagadora das pessoas não sabe criar metas corretamente. E por que elas não sabem, Leandro? O primeiro ponto que elas não sabem é que elas confundem meta com objetivo. Ela Ou confunde meta com meta com sonho objetivo, também, né? com desejo, com sonho, com ação. Ela faz todo um balaio de gato, como diz minha mãe, né? E não consegue saber exatamente. Ela acha que ela tem uma meta e ela não consegue alcançar aquilo, porque nunca foi uma meta. E aí eu vou agora definir para você, porque eu vou te ajudar. Não adianta eu falar assim, as pessoas não sabem como criar metas. E aí não te ajudar nesse processo, né? E Leandro, Então, qual que é? Fala pro pessoal qual é a diferença entre meta e sonho. massa. O sonho é aquela parte lúdica. Todo mundo fala que sonhar não custa nada. Então, realmente, não custa nada. Só que esse sonhar, ele também não tem compromisso com o acontecer. Então, você pode sonhar, mas o sonhar não tem compromisso com o acontecer. Tá? Então, o sonho é o quê? É aquela parte mais lúdica da gente, a mais criança da coisa, sabe? Que sonha, puxa, como seria se eu tivesse 10 milhões de reais, ou se eu pudesse viajar para todos os lugares. Então, essa parte mais lúdica é a parte mais responsável pelos sonhos. Aí vem os dois erros mais que as pessoas confundem mais ainda, que os sonhos ela até tem mais ou menos ali, ó, para alcançar os meus sonhos, eu preciso de objetivos, eu preciso de metas. E elas confundem os dois, metas e objetivos. E Leandro, qual que é a diferença então entre meta e objetivo? Vou te falar dentro da minha metodologia, tá bom? Depois de trabalhar muito com as pessoas, eu vi o quê? Elas confundiam demais. E aí eu fui procurar aqui no Brasil alguns conceitos confusos. Aí eu fui procurar lá fora, mais confuso ainda, porque lá fora a palavra goals ela pode ser traduzida tanto como metas quanto objetivos. Aí fica mais complicado ainda, né? E aí eu defini como. O que é um objetivo? É uma descrição subjetiva daquilo que você quer. Calma que eu vou já dar exemplo para você entender perfeitamente e nunca mais cometer esse erro, tá? O que é uma meta? Meta é uma descrição específica do que você quer com um prazo para ser alcançado. Leandro, exemplifica para mim. Objetivo, comprar a casa própria, que é um grande sonho do brasileiro, um objetivo do brasileiro. Comprar a minha casa própria. Isso é o quê? Um objetivo. É uma descrição subjetiva do que você quer. Aí eu trago isso, transformo isso em meta, comprar uma casa. Eu vou colocar um exemplo aqui de Goiânia, por exemplo, tá? Vou colocar um exemplo de Goiânia, por exemplo. A minha meta é comprar uma casa no setor Bueno até a data de 25 de junho de 2021. A casa tem X, Y e Z. Tem 4 quartos, piscina, 2 andares. Isso é uma meta. Então você percebe completamente a diferença? Um objetivo ele é subjetivo. Ele é ótimo. E eu não estou falando aqui que você só tem que ter metas. Não. Cada um tem o seu nível de importância. Por exemplo, o sonho é ótimo para você listar os seus desejos. O objetivo é ótimo para você saber a direção para onde você está indo. E as metas são ótimas para você realizar aquilo na prática. Então assim, meta, objetivo. Então, eu vou tentar dar um exemplo para você ver. Você está certo aí.
O que que é? Deixa eu ver aqui no comentário. Ó, alguém falou aqui. Peraí. Deixa eu pegar aqui. Me casar com a Pamela é o quê? É um sonho, meu querido. Uma meta, o que que é? É a gente bater os 350 pessoas aqui na visualização, na live. Tô esperando vocês apertarem o aviãozinho aí. A nossa meta é 350 hoje. Isso é uma meta? Isso é uma meta. Como é que a gente poderia melhorar essa meta? Então, a meta é alcançar 350 pessoas online até o horário X. Porque a meta, ela sempre tem um prazo. Então, como saber se o que você tem é uma meta? Sempre tem um prazo. Daqui a pouquinho eu vou passar uma estrutura toda e eu vou passar também uma ferramenta que eu passo dentro do meu curso, Pamela, que é que nem quando a gente fazia lá na pré-escola. Fácil desse jeito. Você preenche uns espaços e no final sua meta está pronta. Olha que maravilha. Então, eu vou passar de bandeja para vocês aí ainda. Teve uma pessoa que perguntou aqui se vai ter como ver os seus desenhos. Esses gráficos que ele está fazendo. Os gráficos e a live, gente, tudo que ele for fazendo só vai ficar salvo para quem colocar... Este belo gráfico. Quem printa. Isso e as anotações que você falou. Isso só vai receber quem printar a gente e postar nos stories, tá bom? Aí vai receber por direct. Isso aí, foi o Riri que perguntou, os rascunhos e as dicas. Esses rascunhos aí e as dicas escritinhas, só pra quem tirar o print e marcar a gente no direct, marcar a gente no stories, aí eu vou mandar por direct, tá bom? Dúvidas, mandem nas perguntas. Ótimo. Não precisa colocar o e-mail não, tá? É só marcar o meu @ e o do Leandro, tá? Que aí A você Bia vai receber perguntou, por coloca direct. os 5 passos. A Bia perguntou, coloca os 5 passos. No final, quando eu terminar, chegar no quinto, eu vou fazer uma revisão rápida para quem chegou um pouquinho depois. Beleza? Para quem chegou agora... As pessoas cometem muito esse erro, Pamela, confundir meta com objetivo. Então, vou repetir aqui para você gravar dentro da sua cabeça. O que é um objetivo? O que é uma meta? Objetivo é uma descrição subjetiva do que você quer. O que é uma meta? É uma descrição específica do que você quer com uma data para acontecer. Comprar casa própria, exato. Comprar casa própria, objetivo. Comprar casa própria no setor Bueno até 21 de junho de 2021. A casa tem 4 quartos, piscina, garagem, 2 andares, tem a cor amarela. Isso é meta. Você vê que a descrição ela é específica, tem um prazo para acontecer. Então, é da maneira mais simples. Dá para a gente trabalhar mais ainda outras diferenças para você compreender bem. Mas daqui um pouquinho, no próximo ponto desse terceiro passo, eu vou passar para vocês uma estrutura completa e simplificada que vocês vão ouvir uma vez e vocês vão gravar para sempre dentro da cabeça de vocês. Então, tem tá 3 termos aí que o pessoal... Tem 3 termos que o pessoal confunde muito, mas que parecem muito parecidos, mas não são, né? Que são então, os sonhos, as metas e os objetivos. Isso. Para quem tá chegando agora, olha, a gente já falou o primeiro, que é decidir, o segundo é definir onde você está, e o terceiro é criar metas corretamente. Exato. E aí a gente fez essa diferença de meta e objetivo, e agora a gente vai, Leandro, como que eu crio uma meta corretamente? Na verdade, eu já falei toda a estrutura de como você cria uma meta corretamente. E ela está, inclusive, bem aqui, ó, nesse comentário fixado aqui, ó, logo embaixo do meu dedo. Que é a palavra metas. Todo mundo, ou uma grande maioria, conhece aqui um sisteminha chamado SMART. Você conhece, né, Pamela? O SMART para criar metas. Quando eu comecei a trabalhar com os meus clientes lá bem antigamente, e aí a gente ia trabalhar, traçar metas, eles ficavam muito confusos nesse negócio de SMART. Ele falava, Leandro, mas como é que é cada sigla aqui? Porque o S tem o alguém S é até comentou aqui, a Bia comentou SMART, já conhecia. Ó, tem que ser SMART. Bia, eu vou melhorar o SMART para você. Calma, né? Pretensão também, né? Foi criado pelo Peter Drucker, eu vou querer melhorar. Eu vou abrasileirar esse negócio e vou simplificar para você. Então, como é que funciona esse negócio todo? O SMART era complicado para os meus clientes eles conseguirem
gravar aquilo, sabe? Pegar e entender e conseguir colocar na prática. Aí eu passei algum tempo batendo na cabeça. Falei, cara, como é que eu simplifico isso? Como é que eu abrasileiro isso? A gente tem tudo abrasileirado. A pizza é abrasileirada. Até a comida japonesa não é japonesa. É mais brasileira do que japonesa, a comida japonesa do Brasil. Então, o que eu fiz? Eu trouxe para o Brasil de uma maneira que fique simples para você conseguir absorver isso. E qual que é essa maneira? Usando a própria palavra metas, você já vai ter todos os elementos para construir uma meta bem formulada. Então, metas, M, eu vou falar rapidinho e vou passar passo por passo. M, mensurável. E, específica. T, temporal. A, alcançável. E S, significativo. Então tá aqui os 5. O que você fez, Leandro? Eu trouxe a ferramenta Smart para o Brasil e eu coloquei ela dentro de uma palavra que você vai utilizar quando você for criar metas. Então o que você vai pensar? Eu preciso criar metas. Como que eu vou fazer isso? Usando o acrônimo METAS. As suas metas elas precisam ser o quê? Mensuráveis, específicas, temporais, alcançáveis e significativas. Então, dentro da palavra metas, você tem o acrônimo completo de como construir uma meta corretamente. E aí, isso pode funcionar como um checklist, então, para a pessoa, né? Pode deixar anotadinho ali do lado, na agenda, com o que cada coisa significa. E aí, quando ela for criar a meta dela, ela já olha para ver se ela está cumprindo todos esses pré-requisitos para montar a meta dela certinha. Exato. Ela pode dar check, né? Fazer o metas de cima para baixo, né? E dar check. É mensurável? Check. É específica? Check. É temporal? Check. É alcançável? Check. É significativa? Check. E agora eu vou passar por cada um, que é o seguinte. Mensurável. Como assim mensurável, Leandro? Você consegue medir o progresso em direção a essa meta? Você consegue saber se você está mais próximo ou mais distante? Por que isso é importante? Porque como é que você vai fazer ajuste? Como é que você vai fazer ajuste se você não consegue saber onde que você está em relação à meta que você quer alcançar? Então, por isso, mensurável é extremamente importante. Você precisa conseguir medir o seu progresso. Por exemplo, meta de alcance de peso ideal. Se você não consegue medir, como é que você sabe? Está mais próximo? Está mais distante? Inclusive nessa quarentena, né? Que tudo que a gente está fazendo na vida é comer. Então, uma meta para essa parte de saúde pode ser muito importante nesse momento. Então, precisa ser mensurável. Você precisa conseguir mensurar o progresso. Como assim mensurar o progresso? Hoje, você está mais distante ou mais próximo da sua meta em relação a ontem? Daqui a uma semana, você está mais próximo ou mais distante? Isso é poder mensurar, é poder medir. Então, precisa ser mensurável. Específica. Lembra quando eu falei comprar uma casa própria? Não é comprar uma casa própria. É comprar a casa no bairro X, no setor X. No setor Y, a casa tem 4 quartos, faz parte de um sobrado, ela tem piscina, ela tem a cor amarela. Isso é ser específico. Quanto mais específico você for, mais claro fica para você o que você quer alcançar. E quanto mais claro fica, mais fácil de alcançar é. Porque você consegue visualizar aquilo ali. Então, mensurável e específica. Aí vem o terceiro ponto, que é o quê? Temporal. Precisa ter um prazo. Uma meta sempre tem um prazo. Se não tem prazo, não é meta. É até quando? Quando eu estipulei o número de seguidores lá no Poder das Metas de 500 mil, que foi a primeira meta que eu tive, eu tinha a data específica de quando ele ia acontecer. Era o dia... deixa eu ver se eu me lembro direitinho aqui. 26 de dezembro de 2018. Eu queria a minha meta era alcançar 500 mil seguidores. Aí a gente fechou o ano, no dia 25 a gente tinha 600 mil. E você lembra quanto tempo dia levou? 31. Eu estipulei essa meta em janeiro. Então, de janeiro a dezembro, eu saí de 100 para chegar em 500 mil. Eu tinha 160 mil, né? Então, a minha meta era crescer um pouco mais de 3 vezes o que eu tinha crescido nos últimos anos, naquele ano. E aí, quando eu alcancei os 500 mil, aí a minha próxima meta foi os 600 mil, que eu fechei em 2018. Eu estipulei para mim, 2019, eu quero fechar, minha meta é fechar esse ano com 1.200.000 seguidores, 1.200.000 pessoas. E aí a gente fechou com 1 milhão, acho que foi 330 mil. E agora você está com 1.6, né? Agora.
É 1 milhão e 600. 1,6. 1 milhão e 600. Então, é específico, é exatamente o que você quer. Então, mensurável. Quando eu estava com essa meta, eu conseguia medir quantos seguidores eu estou ganhando e quanto falta. Então, quantas pessoas chegaram e quanto falta para eu chegar lá. Ela era específica, exatamente. Era 500 mil, não era, eu acho que mais ou menos ali... Não, 500 mil. Tinha tempo, tinha um prazo. Era 26, o primeiro, né? 26 de dezembro de 2018. E aí vem outro ponto. Era alcançável? Era. Era desafiador? Muito. Mas eu tinha um projeto, eu tinha um plano de ação bem executado, sendo executado todos os dias. Nessa época, Pamela, eu trabalhava, eu tinha empresa, né? Então eu passava o dia inteiro na empresa, não era Instagram, não. Eu tinha empresa e eu me dedicava no Instagram das 5 da manhã às 8 da manhã. Por quê? Caramba. Porque era o tempo que eu tinha. Depois que eu entrava na empresa, né? Eu era sócio de empresa. Depois que eu entrava na empresa. E como é que você fazia? Você agendava os posts? O Postgram é o meu best nesse processo. Se não for ele para então planejar, você fazia, né, não dá. Preparava um tempinho para poder preparava, deixava tudo pronto. E aí eu sempre falo pro pessoal o seguinte, né? Amadores ganham como amadores, profissionais ganham como profissionais. O que significa, Leandro? Antes de conseguir os 500 mil seguidores, eu era amador. E aí, conversando com um amigo meu, que é o Bruno Perini, você deve conhecer, acho que foi 2017, mais ou menos. Sou muito, muito fã do Bruno. Uma das pessoas mais sábias que eu conheço. Nossa. Ele é um gênio, ele é um gênio. E eu acompanhei todo o processo dele de quando ele saiu do exército e tal. E aí, o que aconteceu? Ele fez um post que eu gostei muito. E aí eu mandei um WhatsApp pra ele, na época, né? Falei, pô, Bruno, parabéns pelo post X, né? Ficou muito bom, cara. Aquele texto ficou impecável. Ele falou, cara, você gostou? Falei, achei incrível, cara. Ele falou, massa demais. Eu passei umas 2h30 escrevendo e reescrevendo. Aí aquilo explodiu assim na minha cabeça como uma bomba, né, filho? Aí me veio essa frase, né? Amadores ganham como amadores, profissionais ganham como profissionais. Porque quando eu sentava para escrever a descrição... Do Bruno. Não, foi bom você ter falado do Bruno, porque ele é um... Foi bom você ter comentado do Bruno, porque por acaso ele é um ótimo exemplo de meta. De pessoas assim, decididas para poder bater metas. Inclusive, tem uma dele que eu tô copiando, que eu já vi que ele falou, você conhecendo ele, você já deve saber, que é que ele colava $1. A nota de $1 milhão? A nota do dólar no teto. Ele acordava, pra quem não sabe, vou até ativar os comentários aqui. Quem não sabe, o Bruno colava no teto dele uma nota de $1. Era no teto ou era na gaveta do lado? Acho que era no teto, não era no teto? Era no teto. Eu acho que ele mudou algumas vezes. Primeiro foi no teto, depois foi no negócio. Ele acordava, olhava pra cima e, tipo, via o objetivo dele, assim, a meta dele bem clara ali. De $1 milhão. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Então, ela era temporal, ela era alcançável, sim, era desafiadora. Só para concluir a parte do Bruno lá. Então, o que acontece? E aí, caiu a minha ficha. Porque eu escrevia o texto em 5 minutos. E aí eu passei a ser muito mais preciso no texto. Eu escrevia e eu via o que eu podia melhorar, melhorava até eu conseguir publicar. Isso foi em 2017. Aí, 2017 para cá, todos os posts eles seguem mais ou menos essa linha. Ele tem a frase e aí na descrição eu faço meio que um mini artigo engrandecendo ali, como é que fala, gente? Colocando o máximo possível de conteúdo para meio que melhorar aquele conceito passado na frase. Então, voltando para o ponto lá, era o seguinte. Era alcançável? Sim. Era desafiadora? Muito, mas era alcançável. E aí vem o último ponto. Era significativa? Demais. Desculpa. Jaque tá perguntando Bruno o quê? Bruno Perini. Aí alguém respondeu aí embaixo. Perini. Bruno Perini é o mestre das finanças. Ele é especialista em finanças. Ex-militar. Isso. Então você vai especialista saber. em finanças. Você não vai achar outra. E aí vem o último ponto, que é o quê? Significativa. Por quê? Porque a meta precisa ser significativa. Não adianta a pessoa ter uma meta que não é significativa para ela, ou seja, não é importante para ela. Então precisa ter significado para ela, sabe?
É. Completamente. Tem que, Chama. tem que acreditar, né? Chama o Bruno pra próxima. Ué, quem quiser o Bruno na próxima aí, vai lá no perfil dele. Bota a hashtag Pan Convida. Faz live com a Pan. Vai lá, bota lá. Bruno na live, né? Pan convida. E aí vem o último ponto, que Bota. é o quê? Ser significativa. Então, overview. Melhor, faz uma live nós três. Eu, você e o Bruno. Vai, esse dia eu tava fazendo Vai uma lá no live Insta do Bruno com e o João coloca. Pedro, né? Esse dia eu tava fazendo uma esse- live com o João Pedro, a galera toda. essa com o João foi entre amigos do nosso mastermind lá, né? Pra quem não sabe, eu e o Leandro, a gente tá num grupo aí fechado. E aí, mas foi uma live de zoeira, da gente brincando, a gente tava vendo filme junto. Na quarentena, né, a gente tava lá aproveitando a internet, os benefícios da internet pra isso. Vão deixar a live gravada? Não, a live não vai ficar gravada. Quem quiser a live, tira um print nosso, posta nos stories, marca eu e o Leandro, e aí você vai receber o link da live por direct, tá bom? Fechou. Então, tem esses 5 pontos. A sua meta precisa ser mensurável, específica, temporal, alcançável e significativa. Alguém falou, fala um pouco mais sobre o alcançável. O alcançável é o seguinte, você consegue alcançar, mas é desafiador. Então, é alcançável mais desafiador. Se não é desafiador, o alcançável, ele não vai te dar tesão, não vai te dar energia, não vai te dar, pô, eu vou alcançar isso. Por quê? Porque é alcançável de uma maneira que você não vai ter muito esforço para alcançar aquilo ali, tá? Mensurável, específica, temporal, alcançável e significativa, que fecha o quê? Metas. M-E-T-A-S. Mensurável, específica, temporal, alcançável e significativa. Então, esse é o ponto principal, você criar aí a sua meta da maneira correta. E aí, tem uma outra ferramenta, Leandro, para eu utilizar para criar minha meta corretamente? Tem. Lembra que eu falei que você só vai preencher e no final sua meta vai estar pronta? Então, se você puder ativar os comentários rapidinho, Pamela, porque às vezes o pessoal vai querer escrever essa parte. É que já tem algumas perguntas também para você aqui. Vamos falar. Aí eu vou falar, pessoal, como que é. Que é o seguinte, você vai preencher esses espaços que eu vou deixar para você. Então, eu vou fazer uma pergunta, espaço, depois pergunta, espaço. Então, ó, a minha meta é, aí você vai preencher com qual é a sua meta, até a data de, e você vai preencher com a sua meta, por quê, e aí você vai colocar por quê que você quer alcançar essa meta, e aí vem o último ponto, que é o quê? E quando eu alcançar, eu vou me premiar com, e você vai colocar o prêmio que você vai se dar por alcançar essa meta. Então, a minha meta é, espaço, você preenche com o seu, até a data de, você coloca a data, por que você coloca por que você quer alcançar essa meta, e quando eu alcançar essa meta, eu vou me premiar com, e você coloca o prêmio. Isso funciona tanto no macro quanto no micro. Você tem uma meta para alcançar hoje? Então coloca o seguinte, a minha meta é, coloca a meta, até o horário desse, no caso é hoje, né? Até o horário de, aí você coloca o horário, por que, você coloca por que aquela meta é importante de ser alcançada, e quando eu alcançar eu vou me premiar com 3 episódios ou com maratonar aquela série que eu gosto. Você quer uma motivação? Assiste um episódio da sua série e aí desliga a TV e fala, só posso assistir os outros episódios depois que eu bater meta X. Você nunca vai trabalhar tão motivado na sua vida. Exato. Você nunca vai trabalhar tão motivado na sua vida, porque você vai querer saber o que aconteceu lá no seu seriado. Então, a minha meta é, você preenche, exato, preenche com a sua meta, até a data de, aí você preenche a data, porque você coloca por que é importante aquilo ali, e quando eu alcançar essa meta, eu vou me premiar com, e aí você coloca o prêmio que você vai dar a si mesmo. Leandro, se premiar é importante? Extremamente importante. Porque o seu cérebro, ele gosta de recompensa. Sabe como é que ele aprendeu? Em um sistema de punição e recompensa. Ele se afasta da dor e se aproxima do prazer. Quando você coloca um prêmio para você alcançar aquela meta, ele automaticamente se sente muito mais compelido e compromissado com aquela meta. Se você já trabalhou em qualquer empresa, você sabe que os melhores, os que mais batem metas, têm premiações. Pode ser premiação em dinheiro, pode ser premiação em viagem, pode ser premiação de voucher para você viajar, para você ir num restaurante, mas sempre tem
uma premiação para aquelas pessoas que mais batem metas na empresa. E aí, eu concluí o terceiro passo, que é criar metas corretamente. Eu vou passar para o quarto passo, porque a gente tá aí, acho que é uns 7 minutos do Instagram. Talvez derrubar a gente, ou talvez não, porque vamos saber se foi desbloqueado. Então, gente, sobre isso, caso ele esteja falando e caia a live, que o Instagram tomba com 1 hora, a gente volta aqui para concluir. Aí vocês entrem de novo, tá bom? Massa, beleza. E aí, o quarto passo, e eu vou fazer assim, vou ser bem sintético e preciso nesse ponto aqui. O quarto passo é: remova os seus vírus mentais. Seus não, porque não é seu, mas eu vou colocar assim. Remova os vírus mentais que você tem instalado aqui dentro desse negocinho. Uau! Vou te apresentar o seguinte conceito, que é exclusivo aqui, eu guardei isso para a live da Pamela. É um presente para vocês que estão aqui. É a primeira vez que eu vou falar isso na internet. Eu falava isso nos meus cursos presenciais e tudo, mas estou abrindo aqui para vocês. Remova os seus vírus mentais. Lembra que negócio é esse aqui? Deixa eu dar aqui uma conceituação rápida da sintetização do seu cérebro, da sua mente. Ó, você tem nas suas mãos aí, muito provavelmente, um negocinho que nem esse aqui. Esse aqui é um Galaxy, não sei qual é que é, porque não vi esse negócio. E esse outro que eu tô aqui é um iPhone. Provavelmente na sua mão você tá com um desses assistindo a sua live. Se não tiver, você tá com um notebook, tá? Ou um computador. Vai funcionar da mesma forma. Essa parte que você consegue tocar aqui, isso aqui é um cérebro sintético, tá? Eles sintetizaram o seu cérebro nesse formato aqui, ó. E aí eu vou falar para você o seguinte. Isso aqui, que você consegue tocar, equivale à parte aqui dentro que você consegue tocar. Se você tem algum amigo neurologista, se você assistiu qualquer seriado aí, como Grey's Anatomy, por exemplo, você já viu alguém pegando na mão um cérebro, um encéfalo. Então, o que acontece? Essa parte que você consegue pegar é o seu cérebro. Então, nesse celular aqui, equivalente a essa metáfora do cérebro, seria o seu cérebro. Agora eu te falo o seguinte, esse aqui ele funciona a partir de um sistema operacional chamado Android. E esse outro aqui a partir de um sistema operacional chamado iOS. Dentro do seu cérebro tem um negocinho que você não consegue pegar. Você já conseguiu pegar um Android? Não, porque ele é o sistema operacional do seu celular. Você já conseguiu pegar um Windows? Não estou falando do CD que vinha antes, eu estou falando do sistema operacional. Não, você não consegue pegar. Agora eu te pergunto o seguinte, qual a parte equivalente aqui dentro desse negocinho aqui que você não consegue tocar? Ninguém consegue pegar ela na mão. É a sua mente. Por que a sua mente? O que é a sua mente, então, dentro dessa metáfora? A sua mente é o sistema operacional do seu cérebro. Por que ela é o sistema operacional do seu cérebro e não é só um software? Porque é a sua mente que permite que todos os programas sejam instalados. É o sistema Android que permite que todos os aplicativos sejam instalados aqui dentro. É o Windows ou Linux que permite que todos os programas sejam instalados dentro do seu computador. Então, ele é o quê? O sistema operacional para fazer todos os programas você conseguir instalar eles na sua cabeça, para você ter crenças instaladas, para você ter valores instalados, você precisa ter o quê? Um sistema operacional aqui dentro instalado, rodando muito bem. Um sistema operacional que não roda muito bem, ele faz o quê? Assim como o sistema operacional do seu computador que não roda muito bem, nós temos seres humanos que têm um sistema operacional danificado. Essas pessoas, elas têm o quê? Disfunções mentais. Por quê? A mente delas não funciona muito bem. Às vezes não foi só a parte de software, que é a parte do sistema operacional. Às vezes foi uma parte de hardware também. Elas têm uma deficiência dentro do cérebro dela. Ou alguma área sofreu alguma lesão, alguma coisa nesse sentido. Então, dentro dessa metáfora, o seu cérebro é o quê? É o hardware, a sua mente é o sistema operacional, ou seja, é o software que te permite instalar todos os outros softwares, e aí a gente vem para os programas que você instala, ou os aplicativos que você instala. Que são o quê? Você pode instalar um monte de aplicativozinho, e olha esse aplicativo aqui que você está vendo. E aí, Pamela, acontece um negócio super bacana, por quê? Todas as pessoas que eu pergunto isso, eu já sei um pouco a resposta. Mas se eu perguntar para qualquer pessoa aqui, você usaria a versão do Instagram de 2014, sem esse tanto de atualização que a gente tem hoje? Não. Você usaria, Pamela? Não. Aí as pessoas não usam o aplicativo do celular dela, elas não usam desatualizado. Mas esse negocinho aqui, tem 30 anos que ela não atualiza os programas que estão instalados aqui. Tem 20 anos que ela não olha para isso aqui. Tem 50 anos que ela
não fez uma limpeza nisso aqui e olhou, poxa, peraí, esse aplicativo eu preciso? Esse programa que está rodando aqui eu preciso? Não, não preciso mais, isso aqui era bom na infância. Não preciso mais dele. Só que esse negocinho aqui, ela não para ver esse negócio. E assim como o seu computador, você tem o quê? Além dos programas instalados, você tem vírus instalados dentro da sua mente, dentro do sistema operacional. Você já teve a oportunidade, você que está assistindo a gente, ou a Pamela aqui, de ter um computador cheio de vírus? O que acontece com esse computador? Dá pau, trava. Tá pau, trava, fica lento, não funciona direito. O que acontece aqui dentro, com tanto de vírus que foi instalado dentro da sua cabeça? Acontece a mesma coisa, você fica travado, você fica lento, você não consegue produzir resultados, você não consegue bater meta. Sabe por quê? Tem um monte de vírus instalado aqui que estão rodando ali, ó, e destruindo o seu sistema operacional. Até que chega um ponto que você está num estado crítico e vai ter que fazer o quê? Formatar esse negócio todo. Aí você vai fazer o quê? Vai parar na terapia. Não só nesse momento você precisa ir para terapia. Eu sou um defensor ferrenho da terapia. Eu acho que todo mundo deveria fazer terapia, inclusive os terapeutas. Mas aí chega num caso grave que a pessoa precisa o quê? Precisa trabalhar o hardware, que vai entrar o quê? Remédios da parte psiquiátrica, e vai precisar fazer o quê? Uma formatação dentro do seu sistema operacional, que está dentro do seu cérebro. Você vai parar no psicólogo ali que você teve o quê? Teve uma crise. É o quê? Tanto de vírus mental que está instalado dentro da sua cabeça e que você nunca parou para pensar neles, você nunca parou para passar um antivírus mental e dar uma limpada, para você ficar mais leve. E aí acontece o quê? Você está ali, vai, mas não vai, não consegue. Por quê? Porque tem um monte de vírus instalado aqui. Eu separei aqui uns 3 que eu comentar eles rapidinho aqui, dos vírus mentais que você tem, pra gente começar a passar um antivírus aqui e já limpar pelo menos desses 3, né? Um antivírus mental. Já saiu da live, já saí aqui da live mais limpo. Primeiro deles, primeiro vírus mental, e um dos mais destrutivos. Mais destrutivo, vitimismo. Vitimismo foi um vírus que foi instalado na sua cabeça. É verdade, isso é forte. Você não chorou, você não acordou chorando, você chegou nesse mundo, chorou e falou, ah, meu Deus, sou uma vítima. Você nem sabia o que era isso. Aí foi instalado um monte de programa na sua cabeça, muito bons. Só que junto com esses muito bons, vieram o quê? Vieram uns vírusinhos também. E esses vírusinhos, tem alguns vírus que são... Deu uma travada aqui. Você está me ouvindo bem, Pamela? Eu tô te ouvindo. Será que foi eu que travei? Tá rodando uma bolinha aqui com você. Mas eu tô te ouvindo. Ver se volta. Ah, acho que tá voltando agora. Aí, voltou. Então, o que acontece? Vem um monte de vírusinhos. Acho que tá sem áudio. Vocês estão ouvindo ela? Eu não tô ouvindo você. Estão te ouvindo. O pessoal falou que tá te ouvindo. Eu não tô conseguindo te ouvir. O pessoal tá falando que voltou, Pamela. Vê se voltou para você.